Eu vou dar aqui a palavra a uma senhora nossa querida camarada, uma boa amiga, que é a Ana Gomes, que toda a gente conhece pela sua calma de intervenção, é possível partir um bravo, não suscita debates vivos, e isso aí é uma coisa horrível, porque eu gosto de facto de todos nós, e é por isso que a admiramos tanto, pelo contrário do que eu disse. Eu estava a falar para a Ana Gomes, como sabem, eu era deputado. Olá, boa tarde a todos, camaradas. Tenho muito prazer em estar aqui na Federação de Setúbal e nesta iniciativa dos ativistas do PS para falar da Europa. E depois deste panorama tão completo que nos deu o Sr. Secretário dos Assuntos Europeus e o meu querido amigo Manuel Lobo Antunes, de alguma maneira facilitou uma tarefa, porque o que eu vou dizer está, e vou tentar pegar em alguns aspectos que ele referiu, que são aqueles em que eu mais trabalho no Parlamento Europeu. Como sabem, estou nas comissões de negócios estrangeiros, da Comissão de Desenvolvimento, e dentro da Comissão de Negócios Estrangeiros fiz uma opção consciente entre a área dos direitos humanos, a Subcomissão de Direitos Humanos, e a Subcomissão de Segurança e Defesa. Fui para a Segurança e Defesa. Porquê? Porque direitos humanos penso eu, dentro do meu esquema de funcionamento, e acho que a área da Segurança e Defesa justamente precisa de pessoas que percebam de Segurança e Defesa, mas que tenham, de facto, também as noções de direitos humanos perfeitamente integradas. E aquilo que vos vou dizer parte, portanto, desta minha visão, que hoje é uma visão mais consciente e mais conhecedora dos desafios que temos na área da segurança, da segurança de todos nós, cidadãos europeus, da segurança mundial, mas também muito atida àqueles que são valores essenciais da matriz europeia e da matriz socialista, que são exatamente o respeito pelos direitos humanos e pela democracia. E eu gostava de vos dizer que, de facto, nós temos que perceber que hoje vivemos num mundo globalizado, em que tudo o que se está a passar neste momento do outro lado do globo não nos é indiferente. Entra-nos pela casa adentro todos os dias. Estamos hoje todos os dias a ver as horríveis imagens do terremoto do Sichuan na China. Estamos hoje todos os dias a ver as horríveis imagens daquele ciclone, daquela bárbara junta militar que obstrói a ajuda da solidariedade internacional aos pobres dos birmaneses, dos cidadãos birmaneses, e não somos indiferentes a isso. Isto mudou este facto de termos, graças aos meios tecnológicos e outros, hoje um mundo mais pequeno, acaba por nos afetar a todos e acaba por afetar as exigências que temos em relação aos nossos governos e que temos em relação à instituição europeia. E faz-nos perceber que, de facto, o tipo de mundo em que vivemos, o tipo de desafios e de ameaças com que estamos confrontados, não é já compatível com respostas dadas por um único país. Precisamos da Europa, porque só de forma em solidariedade, de forma integrada com outros, é que podemos, de facto, fazer a diferença para pôr ordem neste mundo que hoje temos e que, como há bocadinho dizia o Dr. Manuel Lobo Antunes, é um mundo não da nova ordem mundial que esperámos todos quando caiu o Império Soviético, mas de uma enorme desordem. E é um mundo de uma enorme desordem, temos que ter consciência disso nós socialistas, porque também, durante este período, desde 89, desde a queda do Império Soviético, as ideias neoliberais de recuo do Estado, recuo das políticas reguladoras da União Europeia, etc., têm muita responsabilidade nesta desordem, nesta desregulação. Isto tem de fazer parte do nosso discurso socialista. Nós hoje vemos, graças às crises, como os chineses, todas as crises são também uma oportunidade, e graças às crises hoje que temos aí pela frente, e que são globais, que afetam todos, temos até nos Estados Unidos da América e nos quadrantes que ideologicamente eram mais defensores da abstenção do Estado, da ideia de que o mercado tudo regulava, hoje vemos nesses mesmos quadrantes o reconhecimento da necessidade de uma intervenção reguladora.
Estamos no Parlamento Europeu, por exemplo, perfeitamente conscientes de que as duas grandes, digamos, crises que afetam tudo são, por um lado, a crise financeira, que tem a ver com a tal bolha do subprime que nasceu na América, que é claramente uma crise de desregulação do sistema financeiro, de abandono, de descontrole da parte das entidades da Reserva Federal, do governo americano e dos governos europeus em relação ao funcionamento das instituições bancárias e financeiras. Hoje, por exemplo, no Parlamento Europeu temos a nossa camarada Elisa Ferreira, que é coordenadora da Economia para o Grupo Socialista Europeu, à frente de uma iniciativa exatamente para ver o que é que os Estados europeus podem fazer para pôr cobro a este descontrole dos chamados hedge funds e todos os mecanismos financeiros que estão na origem dessa bolha do subprime que se comunicou a todo o mundo, com gravíssimas consequências, e qualquer cidadão aqui sente hoje, por exemplo, nas restrições, por exemplo, ao crédito, etc. Estamos a tentar não apenas regular isso dos chamados fundos privados, mas também as questões relacionadas com os chamados sovereign funds, os fundos soberanos, que são as enormes massas de dinheiro que hoje países como a China, a Índia, etc., e outros países têm e que utilizam para comprar, por exemplo, empresas na Europa, nos Estados Unidos, portanto, que lhes dão uma capacidade de intervenção, de regulação e de desregulação do nosso sistema, que não podem usar os governos europeus continuar a fechar os olhos. Queremos pressionar os governos europeus a tomar medidas nesse sentido. Por exemplo, particularmente, eu fiquei esta semana muito satisfeita, por exemplo, de ver o nosso próprio Ministro das Finanças, no quadro de uma reunião do ECOFIN, vir, por exemplo, chamar a atenção para este absurdo, para esta imoralidade, no caso do nosso país, mas que se passa noutros, mas o nosso é particularmente grave, de haver este descontrole entre o que ganham os gestores públicos e os gestores privados e o que ganham, por exemplo, os funcionários, os trabalhadores das empresas que eles são supostos gerir. É evidente que os governos não podem abdicar disso, e os governos socialistas ainda menos, porque, obviamente, se há coisa que esteja na nossa matriz, é o combate à desigualdade. E para mim, como socialista português, já agora, para fazermos um jogo que dizia ao Vitor, para mim é particularmente penoso que ao fim de alguns anos de governação socialista a gente não tenha conseguido travar o alargamento do fosso da desigualdade no nosso país, pelo contrário, ele se tenha vindo a acentuar nestes últimos anos. Bem, eu sei que essa é uma obrigação dos socialistas. E há muitas maneiras de, obviamente, combater isso. Há muitas medidas que foram tomadas e que são as certas pelo nosso governo, mas há outras que até hoje não foram tomadas e que se calhar também não podem ser só tomadas a nível nacional, há umas que poderão, mas há outras que exigem uma intervenção a nível europeu. E eu espero que justamente nós, no quadro europeu, não somos piores e menores do que os outros, pelo contrário, a nossa presidência, a nossa brilhantíssima presidência europeia demonstrou que somos tão capazes como outros de defender os nossos interesses e defender os interesses europeus e temos que nos bater, portanto, por aquilo que achamos que é certo para Portugal e para a Europa e que ajuda a pôr cobro esta tremenda desregulação que só tem acentuado as desigualdades. As desigualdades dentro de um país como o nosso, as desigualdades dentro da Europa entre os ricos e os pobres, as desigualdades ao nível mundial entre os países ricos e os países que não têm sequer, não produzem sequer um seio para comer.